começar a desmanchar já aqui. A paz do Senhor a todos os irmãos. Convido os irmãos para nós lermos a palavra de Deus no nosso ponto de partida aqui nesta manhã. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, o capítulo 4 e o versículo 9 será o nosso ponto de partida aqui nesta manhã, para trazermos aos irmãos aquilo que Deus nos colocar em nossos corações, ou no nosso coração, para trazer a vocês nesta manhã. Aqueles que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Meus prezados, embora nós não vamos deter neste assunto, mas dentro do assunto em que Deus nos colocar em nosso coração, para que nós trazêssemos a vocês aqui nesta manhã, quando eu li este versículo, eu achei muito interessante, eu enquadrei ele dentro daquilo que Deus nos deu. Notamos que esta mulher, ela não teve um amor à primeira vista ao homem de Deus. Vocês notam que ela diz assim: eis que tenho observado. Ela estava observando o homem de Deus. A sunamita, ela se revela uma mulher observadora, uma mulher que observa. Eu achei muito interessante essas qualidades desta mulher aqui. Ela estava atenta a detalhes, vigilante e não emocionalmente levada por uma simples aparência, irmãos. Vocês vão entender o que eu quero dizer aqui nesta manhã. Ela começou a observar o profeta. Ela não teve assim aquela visão de repente sobre Eliseu. Ela começou a observar primeiro. Ela começou a fazer com que Eliseu passasse por um crivo. E ela disse assim, ó: eis que tenho observado. Eis que tenho observado. Isso revela que ela estava observando o profeta, se realmente ele era um homem de Deus. E ela disse assim: que passa sempre por nós. Ela já estava em uma observação apurada do profeta. Ela não tinha visto o profeta só uma vez. O profeta não passou por ela e pelo marido dela uma vez só. Passou várias. Tanto é que ela disse que passa sempre por nós. Ela já estava na observação apurada da sunamita que viu em seu viver. Ela viu no viver de Eliseu. Ela viu o seu caráter, seu comportamento, que ele excedia muitos outros que talvez já tivesse passado por ela, intitulando-se homem de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer com isso aqui nesta manhã, que às vezes
nós, por fazer, por olhar, por ver alguém, temos os nossos conceitos precipitadamente. Por não ser observador como aquela mulher era. Como aquela mulher observou. Quem sabe quantos e quantos homens já havia passado por aquela mulher, se dizendo homem de Deus, e não era. Quem sabe quantas e quantas decepções aquela mulher teve, porque a Bíblia disse que ela era uma mulher muito rica. E ela via o profeta Eliseu passar todos os dias por ela e pelo seu marido. E ela disse que passa sempre por nós. Eliseu passou pelo crivo, como eu disse aqui, crítico de uma mulher rica, que não atentava para outros interesses, senão o de avaliar a santidade e a diferença na estrutura de um homem de Deus. Muito além das aparências religiosas, porque quantos e quantos, irmãos, que infelizmente têm uma aparência de ser crente, têm uma aparência religiosa, que você olha para ele e diz assim: é um verdadeiro homem de Deus, é um homem de Deus, convive com ele, esteja todo dia junto com ele, que você vai dizer assim: rapaz, eu me decepcionei, hein? Eu me decepcionei. Eu achei que ele era um homem de Deus. Só tem aparência. Só tem aparência. Às vezes, quantas e quantas decepções aquela mulher não teve? Mas de Eliseu não. Ela disse assim: eis que eu tenho visto, tenho observado, que este que passa sempre por nós é um verdadeiro homem de Deus. É um homem de Deus. Outro detalhe a observar é que Eliseu não adiantou nenhum tipo de bajulação. Olha aí. Porque isto, irmãos, isto despertou naquela mulher, por ela ser uma mulher rica, por ela ser uma mulher de posses, ter muito dinheiro. Eliseu não foi bajular ela por causa que ela era rica. Eliseu, quem sabe, passava por ela, cumprimentava normal e seguia o seu caminho. Ela disse: esse é diferente. Esse é diferente. E não é assim que às vezes muitos agem, irmãos? Porque a pessoa tem um poder financeiro, porque a pessoa tem lá um grau financeiro alto, é os mais bajulados da igreja. Não é assim que acontece às vezes? Então, o que Eliseu não adiantou nenhum tipo de bajulação a esta mulher, pelo fato dela ser rica. Eliseu não estava nem aí se ela fosse pobre, milionária, mas passava por ela e seu esposo. E isso despertou a observância da mulher sunamita na vida santa, sem interesses da parte de Eliseu. E você observar, irmãos, e você ser observador, às vezes você leva outro nome. Vocês sabiam disso? Que às vezes por você ser observador, você leva o nome de crítico. Vocês já ouviram isso? Nossa, mas fulano de tal é crítico, hein? Ô hominho crítico. Não é ser crítico, irmãos, é você observar. E quando você observa, você descobre coisas. Sim ou não? Quando você observa, você descobre coisas. Então, o que eu quero dizer aqui nesta manhã? Eu quero dizer, irmãos, que como identificar um verdadeiro homem de Deus?
Esse é o tema do que eu quero trazer para vocês aqui nesta manhã. Como identificar um verdadeiro homem de Deus? Tem muitos e muitos por aí decepcionados, desviados da igreja. Por quê? Porque fez a sua conclusão precipitadamente. Vocês sabiam disso? Se você chegar num desviado e perguntar para ele assim, embora ele vai ter desculpa de tudo, né? Mas se você perguntar para ele, por que você está desviado? Ah, porque fulano de tal fez isso, eu confiava tanto nele, achava que realmente ele era um homem de Deus e me decepcionei e hoje estou aqui caído. Por isso é que você tem que observar, não importa se você leva nome de crítico, eu já levei nome de crítico. E eu continuo observando. Eu continuo observando. E vou observar até a vinda de Jesus. Vou continuar observando até a vinda de Jesus. E vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, que a palavra dele disse que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. E Deus nos dá o dom de discernimento, irmãos. Agora veja bem, você observando com o dom de discernimento, você só se engana, meu irmão, se você quiser. Então, eu te pergunto aqui nesta manhã, você tem observado? Você é como a mulher sunamita que observou? Ou você é daqueles que camarada chega aqui, começa a pregar aqui, dá uns pulos em cima do púlpito, dá um chute nesse vaso, joga para... Nossa, rapaz, o homem é um homem de Deus, hein? Aquele é homem de Deus, hein? Ou você é desses? O que é um homem de Deus? Como podemos conhecê-lo? Quais são as suas marcas? Na nossa introdução aqui, em primeiro lugar, o homem de Deus, irmãos, ele não é conhecido por realizar milagres extraordinários. Sabia disso? Não, é um homem de Deus, porque você viu o milagre que aconteceu? É um homem de Deus. Eu pergunto para vocês, quem que realiza milagre? É o homem ou é Deus? Quem? É Deus. Deus é que realiza milagres. Então o homem de Deus, ele não pode ser avaliado ou conhecido pelos milagres extraordinários que ele realiza. Porque não é ele que realiza. Porque Deus, irmãos, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumpri-la. Não importa quem esteja pregando, não importa quem esteja ensinando, mas se a sua fé, ela for alicerçada na palavra de Deus, o milagre acontece na minha e na sua vida. Vocês sabiam disso? Porque Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumpri-la. Então, em primeiro lugar, o homem de Deus, ele não é conhecido por realizar milagres extraordinários. Vocês querem ver o que Jesus fez? Ele advertiu claramente que muitos naqueles dias, olha aí, dirão: Senhor, não temos profetizado em teu nome? No teu nome não expelimos, não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aí. Aquele que você achava que era homem de Deus, para Deus não serve. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque ele vive de aparência, irmãos. Ele vive de aparência. Eu posso viver de aparência, enganar vocês. Sim ou não? Agora eu pergunto para você, eu consigo enganar a Deus? Ele disse que todas as coisas,
estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Vocês querem ver? O que dizer de João Batista que não fez nenhum milagre? João Batista era um homem de Deus, sim ou não? Sim. João Batista, se você for ler a Bíblia, embora a Bíblia fala pouco dele, mas você não vai ver nenhum milagre que João Batista fez. Mas tem um detalhe: tudo o que ele disse sobre Jesus era verdade. Agora eu pergunto para nós aqui nesta manhã: tudo o que você fala é verdade? Hã? O caldo está meio grosso, né, irmãos? Mas é o que Deus me deu. Tudo o que você fala é a verdade? Você tem procurado falar a verdade? Porque dizer assim, eu sou um homem de Deus, isso é fácil. Isso é fácil. Mas ter as marcas de um homem de Deus, já não é fácil. Né? Em segundo lugar, eu não sei até que hora que eu posso ir ali. Vou deixar uns 10 minutos para o Clarismão. Em segundo lugar, outra coisa interessante aqui, irmãos. Então, vai guardando aí. Em primeiro lugar, o homem de Deus não é conhecido por realizar milagres extraordinários. Isso pode acontecer e ele pode não ser um homem de Deus. Então, isso não serve para avaliar se a pessoa é ou não um homem de Deus. Em segundo lugar, o homem de Deus não é conhecido pela sua erudição. O que é erudição? É você saber falar bonito. É você saber falar. Né? E quantos se enganam, irmão? Mas aquele fulano fala bonito, hein? Mas como prega bonito aquele homem? Isso não serve para você avaliar. Muitos pensam que por terem uma excelente oratória, capaz de arrebatar as multidões, faz dele um homem de Deus. Tem muitos que pensam dessa maneira, que por ele falar bonito, por ele pregar bonito, por ele ensinar bonito, faz dele um homem de Deus. E muitos o julgam homem de Deus, porque fala bonito. Né? Fala bonito. Mas isso não serve. Vamos andar um pouquinho mais. Vocês lembram-se que o anticristo será um orador inigualável? Viu? Diz que o povo vai ficar olhando para ele assim, vai dizer, rapaz, esse é o cara. Olha as palavras desse homem. Vai enganar, a Bíblia diz que vai enganar até mesmo os escolhidos. Porque ele vai falar bonito. E o povo tem uma mania de julgar as coisas precipitadamente. Não observa. E a decepção com o anticristo, como nós sabemos, vai ser grande. E quantos já estão decepcionando com aqueles homens aí que falam bonito, né? Quando você pensa que não há notícia aí, Fala, olha aí, Vamos andar um pouquinho mais. Temos muita coisa aqui ainda. Em terceiro lugar, o homem de Deus, ele não é conhecido pela sua riqueza, fama e prestígio. Viu? Tem pessoas que pensam que por você ter um carrão, por você morar num palácio, por você ter poder aquisitivo altíssimo, faz de você um homem de Deus. Não. De maneira alguma. Não. Paremos com esta falácia, paremos com isso, irmãos. De dizer que uma pessoa, por ele ser bem sucedido financeiramente, faz dele um homem de Deus. Você não pode avaliar uma pessoa se ele é homem de Deus
por ele ser rico, por ele ter posições financeiras, por ter prestígio, fama. Quantos e quantos famosos, é que o tempo não permite aqui o horário. Mas se nós fôssemos falar aqui, quantos e quantos homens famosos por aí, que para você conseguir falar com ele, passa por umas 10 secretárias. Passa por umas 10 secretárias. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Nós queremos chegar, estamos apenas na introdução aqui. Então veja bem, em terceiro lugar, o homem de Deus não é conhecido pela sua riqueza, pela fama e prestígio. O homem de Deus não é conhecido pelo seu carro importado. Carrão importado aí, ó, homem de Deus. Pelo seu anelzão de ouro no dedo. Tem uns por aí que o anel é maior do que o microfone. O anel dele chama mais atenção do que a borda do microfone. Nossa, rapaz, que formação que aquele homem deve ter, hein? De repente não tem nem formação nenhuma, comprou lá em Curitiba. Como o pastor Paulo Marcelo disse. E você fica assim, deve ser homem de Deus, né? Olha o tamanho do anel do menino. De repente comprou numa banca, irmão, de liquidação. E você está lá, meu Deus. Irmãos, pede a Deus o dom de discernimento, irmãos. Esse microfone está funcionando? Acho que eu estou falando na garganta aqui, né? Está funcionando, amém? Isso, deixa assim. Né? Então, irmãos, ele não é conhecido pelo seu carro importado, pelo seu anel de ouro. Não se deixa se enganar. Não se engane. Não, porque se ele colocar aquela mãozona com aquele anel daquele tamanho na minha cabeça, eu vou receber o batismo na hora. Quantas e quantas pessoas faz isso, irmãos? Por falta de quê? Por falta de conhecimento, irmãos. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de observar. Por falta de pedir a Deus o dom de discernimento. Pergunto a vocês, vocês querem ver? Pergunto a vocês aqui nesta manhã. O que Jesus deixou a partir deste mundo? O que ele deixou? Vou mais além. O que Paulo deixou quando decapitado por Nero? Eles deixaram casas? Sim ou não? Deixou riquezas? Sim ou não? Hã? Não. Deixaram bens? Não deixou. Mas vocês querem ver a diferença? Pelo contrário, irmãos, morreram pobres, materialmente falando. Materialmente falando, a Bíblia diz que ele rico se fez pobre. Por mim e por você. Só que tem uma diferença. Até hoje, falamos em seus nomes. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Como que nós falamos de Jesus? Ele é o Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador. E Paulo? Paulo não deixou casa, não deixou riqueza, não deixou bens, trabalhava para se manter. A Bíblia fala que o seu ofício era um construtor de tendas, tá? Mas ele nos deixou o quê? 13 cartas que são lidas e estudadas em todos os cantos do mundo. Viu? Em todos os cantos do mundo, ele deixou. As 3 epístolas que hoje é estudada. E sobre o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, que eu quero que você abra a tua Bíblia agora, e que agora que nós vamos entrar na palavra. Nós estava apenas na introdução. Agora nós vamos entrar na palavra. Em sua primeira carta de Paulo a Timóteo, eu quero que você abra a sua Bíblia aí.
capítulo 6. Capítulo 6, versículos de 11 ao 16. Olha o que Paulo disse a Timóteo aí. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Paulo aqui, irmãos, ele nos mostra quatro marcas de um homem de Deus. Paulo nos mostra aqui 4 marcas de um homem de Deus. Se você quiser anotar aí, o homem de Deus, ele é conhecido não por aquilo que eu disse lá na introdução, mas agora o homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele foge. O homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele segue. O homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele combate. E em quarto lugar, o homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele guarda. Então, vamos analisar minuciosamente estes 4 verbos que Paulo recomendou a Timóteo e nos recomenda aqui nesta manhã também. Então, em primeiro lugar, o homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele foge. Paulo diz a Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Se você ler um pouquinho mais antes o contexto, você vai ver do que Paulo estava dizendo a Timóteo que ele devia fugir. De que coisa um homem de Deus deve fugir? Como nós dissemos na introdução, que o homem de Deus, ele não é conhecido pela sua fama. O homem de Deus, ele deve fugir da fama. Viu? O homem de Deus deve fugir da fama, mas é difícil, né, irmãos? Parece que Paulo pediu uma coisa tão difícil para Timóteo: fugir da fama, meu irmão. Quantos e quantos estão lutando para ser famoso? Mas é como eu costumo dizer, irmão, parece que Deus trabalha contra a lógica. Deus trabalha contra os pensamentos humanos. Quantos e quantos hoje lutando para ser famoso, pregar em grandes congressos, ter as suas agendado trabalho grande. E agora Paulo diz: Timóteo, foge destas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o homem se faz famoso,
ele começa a esquecer-se de Deus. Como eu disse, tem homens aí que se acham famosos, que para você conseguir falar com ele, marcar uma agenda com ele, você tem que falar 1 ano, 2 anos antes. E passa por umas 10 secretárias para você conseguir falar com ele. E as exigências? Passagens aéreas. Aí na tua cidade tem hotel bom aí? Tem suíte presidencial? Tem banheira de hidromassagem? Mas vai plantar batata, irmãos? Isso é homem de Deus coisa nenhuma, irmãos. Isso é homem de Deus coisa nenhuma. Paulo trabalhava fazendo tenda, meu irmão. Pedro e Paulo não tinha prata e não tinha ouro, mas tinha o levanta e anda. Esse que é homem de Deus. E às vezes nós endeusamos esses homens, né? Por falta de conhecimento. Quem que vai estar pregando lá? Você sabia que tem pessoas que ele só vai num congresso, depende do pregador? Quem é o pregador? Quem vai estar cantando lá? Ah, vou lá nada. Se fosse o fulano de tal, aí eu ia. Ele vai lá não para ouvir Deus, mas ele vai lá por causa da fama do homem. E Paulo disse a Timóteo: foge destas coisas. Foge. De que mais o homem de Deus deve fugir? Deve fugir das calúnias, irmãos. Das acusações falsas que às vezes fazemos, né? Das contendas, das brigas que às vezes não levam a nada. Não leva a nada. Tem briga que não leva a nada, irmãos. Tem briga que você está lá e não leva a nada. Se Jesus vir naquele momento, você fica por causa de um descuido. O homem de Deus, ele foge destas coisas. Ele foge. E o que mais o homem de Deus deve fugir? Da aparência do mal. Deve fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, irmão, é da aparência dele. Da aparência do mal. Eu costumo dizer aqui, às vezes quando nós estamos lhe ensinando na escola dominical, eu gosto de trazer aqui um ponto bem simples para você entender o que é fugir da aparência do mal. Por exemplo, eu vou fazer uma visita para um irmão, ou para um casal. Quando eu chego lá no portão, eu bato palma, a irmã sai na porta ou na janela, e eu pergunto: Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, o irmão fulano de tal está aí? Não, irmã, não está. Mas tá bom, irmã, vou entrar um pouquinho. A irmã está sozinha? Tô. Eu vou entrar um pouquinho. Você entra lá para dentro da casa, toma café, come um bolinho, né? Fala um pouquinho lá e vai embora. Você não fugiu da aparência do mal. Pode ser que na tua mente não tem nenhuma malícia, mas você escreveu o que é fugir da aparência do mal? Se a casa tem um portão, meu irmão, você não pode nem abrir o portão e ficar entre o portão aberto aqui. Sabe por quê? Porque se vai passando uma pessoa em frente e é amigo daquele irmão que você foi visitar, um pode dizer assim: ó, eu vi o Isaías entrando lá na tua casa. Outro vai dizer assim: ó, eu vi o Isaías saindo da tua casa, porque você está no portão. O portão está aberto. Então fugir da aparência do mal, irmãos, é não ultrapassar o limite. É não ultrapassar. Se você ultrapassa, você vai deixar comentários. E depois você vai dizer: ah, mas esse povo é linguarudo, hein? Você não fugiu da aparência do mal. Nossa, mas que povo linguarudo.
Você não fugiu da aparência do mal, meu irmão? Então, cada avanço que você vai, que você não foge da aparência do mal, tem um precinho a você pagar. Vamos andar um pouquinho mais? Fugir da aparência do mal é uma das coisas. E se você ler o contexto, um homem de Deus não é apegado às coisas materiais. Aqui pesa, hein? Ele não é apegado às coisas materiais. Ele não ama o dinheiro, mas ama o Senhor. Ele ama o Senhor. Vocês querem um exemplo na Bíblia? O que Eliseu fez quando Eliseu foi chamado para o ministério? O que Eliseu fez? Espera um pouquinho, Senhor. Estou aqui com a minha junta de bois aqui. Espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho. Matou os bois. Com aquela lenha dos carros, ele fez um grande fogo, fez um churrascão, comeu e disse: agora estou pronto. A Bíblia diz, Jesus disse que o homem que lança a mão ao arado e olha para trás, ele não está apto para a obra de Deus. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Quantos aqui já arou terra? Quantos? Várias pessoas, né? Olha aqui. Você está com o arado aqui. O risco tem que sair lá na porta. No meiozinho da porta lá. O animal está sendo comandado por você. Aí você vai arando aqui. Aí você vê uma coisa interessante. Você pega e faz assim, ó. Quando você pensar que não, o risco que era para sair lá, vai sair lá naquela porta lá. Ó. Isso é aquele, irmãos, que lança a mão ao arado e olha para trás. As coisas vai dar errado. E agora ele começa a se escabelar. Começa a reclamar. Por que você está reclamando? Você mesmo que olhou para trás. Se você não tivesse olhado para trás, estava certinho o risco. É assim ou não é? Para quem já arou terra com animal. Se você olhar para trás, aquele risco, o arado vai sair torto. E assim é na obra de Deus, meu irmão. Se Deus te chamou para fazer a obra dele, você não tem que estar arrumando coisas extras. Porque se você está arrumando coisas extras, isso é falta de fé, irmão. Porque se ele te chamou, ele vai te sustentar aqui. Deus, ele não falha. Ele não falha. O salmista disse: fui moço. Vocês que disseram que são velhos. Mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Vocês já viram? Então, irmãos, vejam bem. O homem de Deus não é apegado a coisas materiais. Ele não ama o dinheiro, mas ele ama o Senhor. Ele busca uma vida santa diante de Deus. Quantos e quantos, irmãos, prostraram-se diante deste ídolo, que é o dinheiro, e naufragaram no seu ministério? Quantos e quantos? Quantos? Começaram bem. Começaram bem. Mas ele viu que o negócio era rentoso, ele viu que é muito dinheiro. Começou a deixar as coisas de Deus de lado e partir para o dinheiro, a ganância. E vocês sabiam, irmãos? Eu falo isso aqui sem medo de errar. Que eu disse que muitos estão naufragando no ministério por causa do dinheiro. Sabe por quê? Porque presta bem atenção nisso que eu vou dizer aqui para vocês. Aquele que serve a Deus, vou falar bem compassadamente para vocês entenderem. Aquele que serve a Deus por dinheiro, ele servirá o diabo por salário melhor. A irmã disse que é verdade. Vocês sabiam disso? Aquele que serve a Deus por dinheiro,
ele serve o diabo por salário melhor. Se o diabo oferecer um salário melhor para ele, estou largando de Deus, estou indo para o lado do diabo. Viu? Então, irmãos, Paulo disse a Timóteo: foge dessas coisas. Foge. Cai fora. Segundo item, vamos andar um pouquinho, que eu tenho até 10h45, eu vou ultrapassar um pouquinho ainda aí. Depois converso com o vice-presidente. Segundo item, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele segue. O apóstolo continua: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. O homem de Deus, irmãos, ele foge do pecado e segue a virtude. Ele foge do pecado. Vocês querem ver? Qual que foi a pressa de José? Qual foi a pressa de José? A pressa de José, irmãos, não foi fugir, não foi ver os seus sonhos realizados. Não. A pressa de José não foi ver os seus sonhos realizados. A pressa de José foi fugir da mulher de Potifar. Ela ficou só com a roupa dele na mão lá, com o blusão. Ele caiu fora. E essa mulher de Potifar, irmãos, está derrubando tantos homens que se acham homem de Deus, que bate no peito e diz que é homem de Deus, e você começa a observar e você vê que não é homem de Deus, é coisa nenhuma. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele foge destas coisas, ele foge do pecado. Viu? Ele foge. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Estamos aqui entre obreiros e esposa de obreiros. Quando uma mulher, ela começa a se insinuar para um homem, ou vice-versa, um homem começa a se insinuar para uma mulher, nós que somos homem, percebemos sim ou não? Sim? Pode abrir a boca e falar, irmão, sim ou não? Sim. E as irmãs? Quando a irmã vê que um homem está meio assim, vocês percebem sim ou não? Irmão, e se você considera um homem de Deus, por que você não foge? Por que você não foge? Por que você ainda fica alimentando aquilo? Irmã, vai te converter, tá? Eu sou homem de Deus. Vai te converter, porque se você não se converter, Deus vai tratar com você. Essa é a posição do homem de Deus, meu irmão. Agora você está vendo que aquilo está acontecendo, você está dando ênfase àquilo. Não, porque se eu falar assim, a irmã vai desviar. É melhor ela desviar sozinha do que levar você junto. Está pesado, né? Moisés falou para mim ontem: rapaz, você pega a maneira. Eu falei: tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou falar. Amém? Então a pressa de José, a pressa dele, não foi ver os seus sonhos realizados, foi fugir da mulher de Potifar. O verdadeiro homem de Deus, irmãos, ele foge também das injustiças. Quantas e quantas injustiças nós vemos, irmãos? Quantos e quantos? E às vezes você acha aquela pessoa, você tem um conceito por aquela pessoa e diz assim: ele é um homem de Deus, ela é um homem, uma mulher de Deus. Mas você vê tantas injustiças, trata um melhor que o outro, visita mais um do que o outro. Tem pessoas que às vezes chegam assim: ô fulano de tal, o senhor nunca fez uma visitinha para mim? Vi o senhor lá ontem na casa de fulana, vi você lá na casa do fulano, e por que o senhor não vai lá em casa? Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi muitas pessoas dizer isso. Isso é o que? Injustiça.
Porque a mesma alma que está na vida de um homem que tem posses, é a mesma que está lá naquela irmãzinha que às vezes chega na igreja lá com um chinelinho de uma cor, outro do outro. A alma daquele grandão lá é a mesma coisa daquela lá, ó. E às vezes daquela lá, para Deus, tem mais valor do que aquele que você acha que tem tanto valor. Então ele foge da injustiça, mas busca o que é justo, mais que o ouro e a prata. Outra coisa que ele foge da vida promíscua, que praticamente enquadra ali no que eu estava dizendo antes. Que é a vida promíscua? Refere-se às pessoas que se entregam sexualmente com facilidade. Por que tem muitos líderes aí que estão caindo? Quando você pensa que não, fala, ó, você ouve alguém dizer assim, ó, o pastor fulano de tal lá, ó, pum, caiu, adulterou. Sabe por quê? Porque às vezes ele olha para uma irmã, ele vê que aquela irmã é fácil. Olha para uma moça, vê que aquela moça é fácil. E ele começa, ó, conversar, conversinha vai, conversinha vem. Quando você pensa que não, meu irmão, o que eu acabei de dizer aqui? Foge da aparência do mal. Foge, meu irmão. Se você quer ter uma vida santa, se você quer ter um ministério aprovado por Deus, se você quer ter um ministério, a tua vida limpa, a tua ficha limpa, foge dessas coisas. Foge. E quando você ouve dizer que alguém caiu, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é porque eu estou de pé aqui não, meu irmão, não tem bom não. Para carne, eu costumo dizer que carne é carne, meu irmão, carne não se converte. Viu? Não brinca com a carne não. Carne não se converte. A carne é uma luta, é uma briga constante com o Espírito. O Espírito puxa para as coisas do Espírito, mas a carne puxa para as coisas da carne. Você olha assim, a irmãzinha, ó. Você olha assim e fala, nossa, mas, meu Deus do céu, hein? Que mercadoria. O diabo já ele é chegado na mercadoria. Ele é chegado. Ali, meu irmão. Meu pai costumava dizer que o diabo, ele é igual a um bom machador. O que o bom machador faz? Quem já cortou lenha aqui, derrubou árvore, sabe disso. O bom machador, ele chega numa árvore assim, ó. Ele dá uma analisada na árvore. Bom machadeiro, né? Ele chega numa árvore assim, ó. Dá uma analisada e fala, rapaz, essa árvore aqui, ela tem a tendência de cair para lá. Então, se eu der poucas machadadas que eu der aqui, ela vai tombar. O diabo é assim. Ele é chegado, né? Ele viu a irmã lá, com aquela roupa lá, e gostou, né? Eu vou colocar uma mais sensual para ele. Aí você vai indo, meu irmão. Aí você vai indo. Quando pensar que não, meu filho, já era. Foge da aparência do mal, meu irmão. Foge. Você vê, você admirar e dizer assim, não, a irmã é bonita. Sem malícia nenhuma. É uma mulher bonita? É uma mulher bonita. Pronto. Agora você olhar e cobiçar, aí já não é. Foge dessas coisas, né? Foge. Vamos. Então veja bem, ele segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então ele foge da injustiça, mas busca o que é justo. Olha aí, o homem de Deus, ele busca o que é justo, irmãos. O que é justo. Não é para me satisfazer, nem a mim, nem a você. O que é justo. Olha, Isaías, você errou aqui. Não é porque eu sou o Isaías que ele vai me dar colher de chá, não. Não, se eu errei, Isaías, ó, infelizmente, meu filho, você errou aqui. Justo. Você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que pagar um preço. Agora,
É que o tempo não permite. Mas o que tem de gente aí encobrindo pecados, coisas graves de outras pessoas, eu pergunto, vai acertar com Deus, sim ou não? Então veja bem, o homem de Deus, seu prazer não está no dinheiro, mas em Deus. Não está no dinheiro, mas em Deus. Ele foge da incredulidade, ele segue a fé. Terceiro, vamos andar um pouquinho mais. O que o homem de Deus? O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele combate. Paulo disse a Timóteo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Eu pergunto para nós aqui nesta manhã, o que nós estamos combatendo? O que nós estamos combatendo? Alguns ministros, irmãos, por aí, estão se degladiando e tentando derrubar o próximo. Vocês sabiam disso? É um querendo puxar o tapete do outro. Mas eu aprendi um dia com um pastor, que eu e o Moisés fomos levar lá ele pregou aqui, nós fomos levar ele lá em Guaporema. Eu achei interessante as palavras daquele homem, irmãos. Ele disse assim, que muitos querem puxar o tapete do outro. Mas vocês sabiam que o verdadeiro homem de Deus, ele não está em cima de tapete? Ele não é Aladim. O Aladim que vive em cima daquele tapete lá, né? Não é assim? O verdadeiro homem de Deus, irmãos, ele está na rocha. Ele está fixado na rocha. E quem está fixado na rocha, ele não cai. Você pode até tentar atrasar o plano de Deus na vida dele, mas quando você pensar que não, ele está de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, a quem estamos combatendo? Será que nós nunca lemos que a nossa guerra, irmãos, ela não é contra a carne e sangue? Vocês já leram isso? A nossa guerra, irmãos, ela não é contra carne e sangue. Não. Por que tanta disputa por cargos e mais cargos que não levam a nada? Você vê certas igrejas por aí no final do ano como que é? É um brigueiro tremendo, irmão. Um querendo tomar o cargo do outro, um critica o outro, porque ele foi ruim, porque não fez nada, porque não sei o quê, e bababá, bababá. Aquele brigueiro, irmão, por causa de cargo, que não leva a nada. Eu pergunto a vocês aqui nesta manhã, vocês já leram na Bíblia que uma credencial de diácono leva para o céu? Vocês já leram que uma credencial de presbítero leva para o céu? Sim ou não? E uma credencial de evangelista leva para o céu? E uma credencial de pastor? Não, porque está aqui a minha credencial. Ô, Clarismão, ó. Está aqui a minha credencial. Fica aí. Fica aí confiado em credencial, em cargo. É evidente que se Deus te colocou o cargo na tua mão, faça com amor. Faça com amor para que a obra de Deus venha crescer e venha dar frutos. Mas não faça daquilo uma briga, porque você quer, porque tem que ser eu. Não, irmãos. Eu falei para um pastor uma vez, eu disse para um pastor uma vez e vou repetir para vocês aqui. Eu disse para esse pastor assim, olha, quando não me deixar eu subir mais em cima do púlpito, quando não deixar eu pregar mais, quando não deixar eu ensinar mais, eu quero dizer para o senhor, pastor, que eu tenho uma Bíblia, eu tenho uma harpa, eu tenho um lenço e eu tenho oferta. Eu vou sentar lá na nave da igreja, vou glorificar e exaltar o nome do Senhor e esperar o arrebatamento da igreja. É assim, irmãos, que nós temos que agir como homem de Deus.
Não é brigar, não. Não é se digladiar, não. É um querendo tomar o cargo do outro, é um querendo tomar o lugar do outro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O que Deus tem preparado para você é para você. A porta que Deus abriu para você é para você, meu irmão. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, que era para o povo de Israel passar, depois que o povo de Israel passou, os egípcios chegaram atrás e entraram. O que aconteceu? A água se fechou. Por que se fechou? Porque era para o povo de Israel, não era para eles. Então, você pode ficar tranquilo, que a porta que Deus abriu para você, homem nenhum consegue fechar. Não precisa você se apavorar. Não precisa você querer se antecipar naquilo que Deus te colocou, na porta que Deus abriu para você, né? Então, irmãos, onde está a urgência da evangelização? Onde está a urgência da evangelização? É isso que às vezes temos que combater, e às vezes isso não estamos combatendo. E as heresias que percorrem aí as igrejas? Graças a Deus, irmãos, graças a Deus nosso campo não tem. Digo isso, graças a Deus. Mas tem lugares por aí que convida cada tipo de pessoas para pregar, meu irmão, que você fica assim, parado analisando, meu Deus, tudo que eu aprendi lá atrás então está errado. Está tudo errado. Tanta heresias, irmãos, tanta coisas que não se enquadra dentro da palavra de Deus, e você está lá, nossa, que mensagem. Olha, ele diz que não é pecado mais fazer isso. Ele diz que não é pecado mais fazer isso. As heresias estão entrando, irmãos, devagarzinho assim, ó. E às vezes aqueles que se dizem homem de Deus está mais cego do que aqueles que estão lá fora, aqueles que eles convidam. Vocês sabiam disso? Porque o verdadeiro homem de Deus, irmão, ele não traz esse tipo de pessoas para pregar no púlpito, não, irmão, para usar o púlpito da igreja, não. Se ele traz, ele sabe que aquela pessoa prega a palavra de Deus. Ele ensina a palavra de Deus. Amém? E finalmente, o item 4 aqui. O homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele guarda. O homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele guarda. É o quarto item que nós queremos falar aqui. Finalmente, Paulo disse: sem mácula, irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos obreiros, irmãos, haviam se desviado no caminho. Muitos. E o ex-obreiro aqui, como Demas, Paulo disse: Demas me abandonou. O ex-obreiro aqui, meu irmão, ele não é aquele que aposentou. Viu? Ele não é aquele que foi jubilado pela igreja. Não. O ex-obreiro aqui, irmãos, igual Demas, é o obreiro reprovado. É aquele que se desviou, amando o presente século. Vocês sabiam disso? Amando o presente século, ele começou a ver o lado material e partiu para o lado material. Só que às vezes, irmãos, vocês sabiam que ainda tem muito Demas nas igrejas por aí? Sabiam disso? Só que eles não desviaram perante a igreja. Eles não abandonaram a igreja. Eles estão na igreja,
até pastoreiam a igreja, mas amam o presente século. O amor dele não é ovelhas, não é igreja, não é obra de Deus, mas sim o amor ao dinheiro. Infelizmente, outros haviam se intoxicado pelo orgulho, como Diotrefes. Irmão, eu fui pesquisar esse Diotrefes aqui, eu achei interessante, irmãos. Vocês sabem quem que era Diotrefes? Sim ou não? Hã? Diotrefes, irmãos, ele pastoreava uma igreja. E o orgulho subiu para a cabeça de Diotrefes. E a motivação dele era o orgulho. Ele era como um ditador. Ele era como um ditador. Ele queria ser o centro das atenções. Por que eu estou falando isso aqui? Porque aqui, irmãos, tem obreiros, tem homens aqui, que eu tenho certeza, que se Jesus não voltar no futuro, será evangelistas, pastores, será líderes de igreja. Isso aqui, irmãos, é um alerta para mim e para você, que quando Deus te colocar algo na tua mão, não deixa subir para a cabeça, meu irmão. Não deixa o orgulho tomar conta do teu coração, da tua mente, não. Diotrefes, ele se sentia o cara. Ele era um daqueles que parava em frente ao espelho e dizia assim: quão grande és tu. Ele parava em frente do espelho assim e dizia: Diotrefes, quão grande és tu, rapaz. Olha a igreja que tu tem na mão aí. E João mandava lá uns obreiros lá, mandava uma comissão lá para tentar combater aquilo que ele estava fazendo. Aqui não, filho. Aqui não. Aqui não. Ele era o contrário de João Batista. Olha a diferença de um homem de Deus para um homem que não é de Deus. Não é homem de Deus coisa nenhuma. Ele se achava grande. João Batista, o que João Batista disse? Convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Estão vendo a diferença? Então ele era o contrário de João Batista. Então, irmãos, o orgulho e a soberba são pecados intoleráveis para Deus. Intoleráveis. A soberba, o orgulho. Agora eu sou, né? Agora está comigo agora. Agora eu quero ver. Eu costumo dizer que tem pessoas, irmãos, que ele não pode ganhar uma gilete, que ele quer subir em cima para dar discurso. Uma gilete, ele quer subir em cima para dar discurso. Isso é o quê? O poder sobe. Irmãos, nós somos o quê? Diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, líderes. Somos o quê, irmãos? Servos. E servo é para quê? Servo é para pisar nos outros? Servo é para humilhar os outros? Servo, irmão, é para servir. É para servir. Você vem para a igreja, chega aqui, ele está te servindo o quê? Ele está te servindo a palavra de Deus. Você sai daqui alimentado, a tua alma sai forte, você sai glorificando, exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele te serviu a palavra de Deus. É isso, irmãos. É isso. Então a vontade de Diotrefes, irmão, a sua vontade era a lei. Vocês sabiam disso? Ninguém podia ocupar o seu espaço. Não. Cada pessoa que chegava na igreja era uma ameaça à sua liderança. Foi por isso que ele não
deu acolhida à comissão que João mandou lá. E tem mais. Vocês querem ver? Você vai dizer assim: rapaz, eu já congreguei com Diotrefes, hein? Sabe o que ele fazia? Sabe o que Diotrefes fazia? Além dele não receber a comissão que João mandou, ele disciplinou os que discordavam dele. Aqueles que recebiam, ele disciplinava. Diz lá no verso 10, e os expulsa da igreja. Expulsar é o quê, meu irmão? Excluir. Excluir. Os membros da igreja que recebiam os cooperadores de João foram expulsos da igreja. Diotrefes não tinha nem autoridade, nem base bíblica para expulsar as pessoas da igreja. Não tinha. A disciplina que ele praticava era abusiva. As pessoas eram disciplinadas não porque havia desobedecido a palavra de Deus, mas porque havia desobedecido uma ordem autoritária dele. A vontade dele era uma ordem. Se você acatava, bem, você estava bem com ele. Se você não acatasse, está expulso da igreja. Eu acho que eu já congreguei com Diotrefes. Então, irmãos, a disciplina bíblica, ela não é uma arma nas mãos de um ditador para proteger a si mesmo. A disciplina é uma ferramenta para uma congregação usar para promover a pureza e glorificar a Deus. É para isso a disciplina. Ela não é para ser usada na mão de um ditador. Para dizer: aqui quem manda sou eu, aqui quem faz sou eu, aqui eu coloco quem eu quero e tiro quem eu quero. Não. A igreja não é uma delegacia. Ela não trata pessoas com o rei. Não, irmãos. A disciplina deve ser exercida com amor. Com amor. E eu coloquei aqui: os ditadores da igreja são perigosos. Eles julgam, condenam todos aqueles que discordam deles. É fácil, meu irmão, você saber se a pessoa é um ditador ou não. Discorda dele para você ver. Discorda dele. Eles lutam não pela glória de Deus, mas pela projeção dos seus próprios nomes. Você já fez parte da igreja que há um Diotrefes? Eu já fiz. Eu já fiz. Aquele que é Aladim, que está em cima de tapete, meu irmão, o tombo é feio. Mas para aquele que está fixado na rocha, venha as tempestades, venha as lutas, venha o que vier, ele está firme. Amém? Outros haviam sido seduzidos pelos falsos mestres. Por isso que Paulo estava dizendo: guarda este mandamento. Guarda este mandamento. O homem de Deus deve guardar o mandamento, a palavra de Deus, vivendo de maneira irrepreensível até a volta de Jesus. Meu irmão, parece que era uma coisa tão assim fácil, né? Que Paulo estava dizendo a Timóteo: é fácil você ser irrepreensível? Sim ou não? É fácil você ser irrepreensível? Eu não sou perfeito, você também não é perfeito. Não. Mas o que eu estou ensinando para vocês aqui nesta manhã, eu tenho que viver isso que eu estou ensinando para vocês. Porque a Bíblia diz assim: aquilo que você quer que os outros façam, você faz primeiro para dar o exemplo. Eu chegar no Moisés, desculpa usar seu nome aqui, Moisés. Eu chegar no Moisés e corrigir o Moisés, dizer assim: Moisés, você não pode fazer isso, rapaz. Você é um presbítero, você não pode agir assim. Eu tenho que, no mínimo,
ser um exemplo para corrigir o Moisés. Por que muitas pessoas discutem? Por quê? Porque ele não tem exemplo, irmão, para corrigir os outros. E ele vai querer corrigir, e às vezes ele escuta aquilo que ele não queria escutar. Não é assim que acontece? Às vezes tem pessoas que baixam a cabeça e pensam assim, em pensamento, né? Mas você não faz isso que você está me corrigindo. Tem pessoas que agem assim, não mas tem uns que falam. Mas aquele dia lá, o senhor está me corrigindo hoje, mas aquele dia lá eu vi você fazendo isso. Fala ou não fala? Fala. Outros se corromperam com a ganância pelo dinheiro. Todavia, o homem de Deus deve guardar o mandamento, a palavra de Deus, vivendo de maneira irrepreensível, como eu acabei de dizer. E outra coisa, irmãos, um homem de Deus, ele não negocia a verdade. O verdadeiro homem de Deus, ele não negocia a verdade. O que tem de pessoas aí que se diz homem de Deus e negocia a verdade, não, porque eu não posso falar a verdade, porque se eu falar a verdade, vai acontecer isso. Ué, espera um pouquinho. O que Jesus disse? Ele disse não para nós omitir a verdade. Ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu irmão. Porque a verdade, irmãos, a verdade, se eu vim aqui contar um fato para vocês, contar a verdade, e daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, Isaías, conta aquilo de novo lá. Você vai ver que eu contei igualzinho. A mentira, meu irmão, segundo os estudiosos por aí, diz que se você mentir uma só vez, você tem que mentir no mínimo mais 20 para você encobrir aquela mentira. Então, não negocie a verdade, meu irmão. Deus tem compromisso com o homem que fala a verdade. Deus tem compromisso com o homem que defende a verdade. Deus tem compromisso com pessoas que não negociam a verdade. Viu? A hora que chegar em você assim, você vai ter que fazer uma mentirinha lá. E tem uns que diz assim, usa ainda uma mentirinha santa. Uma mentirinha santanás. Porque não existe mentira santa, irmão. Ou é a verdade, ou é mentira. Se você deixou de falar a verdade, você falou a mentira. E se você mentiu, você não disse a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, um homem de Deus, ele não negocia a verdade, nem transige com os seus absolutos. Um homem de Deus não se rende, irmãos, à tentação do lucro em nome da fé. Não, homem de Deus não. Se eu mentir, isso aí vai me dar um lucro? Isso vai me satisfazer, né? Dá para me comprar isso, dá para me fazer isso, aquilo e aquilo outro. E Deus está te olhando. Deus está te vendo. E um dia, você, vamos ter que prestar conta diante de Deus. Lá, meu irmão, lá você não vai negociar a verdade, não. Lá não. Aqui nós podemos negociar a verdade, por imprudências nossas. Podemos negociar a verdade, mas perante Deus, não tem como você negociar a verdade. Já estou encerrando. Então, um homem de Deus, concluindo aqui, um homem de Deus, ele ama a palavra. Meus irmãos, um homem de Deus, ele ama a palavra. Ele guarda a palavra. Ele vive a palavra. E ele prega a palavra. Que o Deus eterno levante homens de Deus, como eu disse aqui,
que aqui tem muitas pessoas que não vão ficar só no diaconato, sendo cooperador, sendo presbítero. A obra de Deus, irmãos, ela cresce, ela evolui. Tem pessoas aqui que eu tenho certeza que Deus vai agraciar com um ministério maior, mas que Deus nos conceda estas características aqui, irmãos. Eu concluo aqui. Que característica que é? Dispostos a fugir do pecado, a seguir a justiça, a combater o bom combate e guardar a palavra, vivendo uma vida exemplar e digna de ser imitada. É desses homens que Deus precisa, que foge do pecado, que segue a justiça, disposto a fugir do pecado, disposto a seguir a justiça. Dói em quem doer, sente quem sentir, mas seja justo diante de Deus. Combater o bom combate e guardar a palavra, vivendo uma vida exemplar e digna de ser imitada. Que Deus nos conceda, irmãos, essa graça. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e dizer que passei 15 minutos do meu tempo, mas eu creio que foi da vontade de Deus para que nós saíssemos daqui nesta manhã remoendo esta palavra. É difícil de glorificar a Deus, né? É difícil de dar glória a Deus num momento desse, mas é a verdade, irmãos. E a palavra disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos.